Se você é evangélico, católico, adventista, testemunho de Jeová, mórmon, seja o que for aí a sua linha religiosa, mas você acredita, e eu não tô falando de crer ainda, tá? Tô falando de acredita, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, bem-vindo aqui nesse vídeo, bom dia para você. Vamos trabalhar Deuteronômio capítulo 4 e eu tô realmente assim empolgado porque esse texto eu poderia muito simples aqui só ler para você, pegar uma versão mais recente com palavras e frases mais fáceis e ler para você que você já ia entender. Só que a gente precisa conversar sobre isso, porque tem muita confusão, não só hoje em dia, lá atrás já tinha muita confusão, mas hoje ainda, meu Deus do céu, como as pessoas esquecem desse texto, esquecem dessa passagem aqui e a gente precisa entender que só há um Deus que se importa com o seu povo, que salva o seu povo, resgata o seu povo, se relaciona, que fala, que age. Meu, é só Deus, é só Deus. E através do seu Filho Jesus Cristo, que ele enviou aqui para te salvar e me salvar, para nos dar a vida eterna, para mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é ele mesmo, ele também nos deixou o Espírito Santo para a gente não ficar órfão aqui enquanto estamos aqui. Pelo contrário, ele nos guia através do seu Espírito, ele nos mostra as coisas que a gente precisa viver aqui nessa terra através do seu Espírito, ele nos orienta, ele nos ama. É o único Deus que se relaciona com o seu povo e aqui Deuteronômio 4 deixa muito claro. Não há outro Deus que faz isso. Você pode procurar qualquer outra linha religiosa aqui por esse mundo, não vai encontrar um Deus que fala, um Deus que se importa, um Deus que ama, um Deus que resgata, um Deus que se humilha, que se sacrifica por amor a nós, um Deus que tem um plano, um Deus que tem todo o poder. Meu, é maravilhoso. Esse texto aqui é fundamental e eu quero só focar com você em alguns pontos para você entender que o único que merece adoração é o nosso Deus, o nosso Senhor. Vamos lá, vamos começar aqui falando da palavra de Deus. A gente sabe toda a parte histórica até o ponto que essa Bíblia chegou aqui nas nossas mãos. E a gente tem que valorizar a palavra de Deus que foi escrita por mais de 40 autores, 66 livros aqui. E os dois primeiros versículos aqui de Deuteronômio 4 já focam nisso. Olha só, quando Moisés está orientando o povo para entrar ali na Terra Prometida, ele deixa muito claro que essa palavra aqui, nada acrescentareis à palavra que vos mando, e nem diminuireis dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor vosso Deus. Pessoal, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, a palavra de Deus está completa, está fechada, está simplesmente colocando aqui o nosso início, meio e fim. Essa palavra não deve ser retirada nada. E olha só no versículo anterior o que ele fala, para que vocês vivam, entrem e possuam a terra. Aqui ele está falando de Canaã, mas a gente faz essa simbologia com a nossa herança eterna, a nova Jerusalém, a terra que o Senhor preparou, está preparado lá nos céus para nós, para todos aqueles que nele creem. Creem em quem? No nosso Deus, nosso Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que veio até aqui e se sacrificou no nosso lugar, aquele que nos deixou o seu Espírito. Meu, é esse Deus, é o único Deus, é essa palavra, não existe outra, não existe outro livro, não existe outra revelação, não existe nada. Por quê? É só a palavra de Deus que nos garante a salvação, nos garante realmente um relacionamento com o Deus Criador dos céus e da terra. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 18, Jesus mostra essa importância, porque hoje em dia a gente sabe a quantidade de pessoas que desvalorizam Bíblia, falam que é palavra histórica, é isso, é aquilo, ele foi mudado. Jesus deixou muito claro no cumprimento da lei, das profecias, da palavra de Deus. Olha o que ele fala em Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, olha só, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, essa palavra aqui de Gênesis, Apocalipse, teve as mudanças, o quê? Culturais, históricas, os anos foram passando, o tempo foi passando, algumas coisas mudaram na nossa sociedade de hoje, século 21, 2026,
para o ano de 1430. Óbvio que mudou roupa, mudou moda, mudou algumas coisas, mas a palavra de Deus não muda, ela é imutável, ela é única, perfeita e maravilhosa. Não dá para tirar nada, não dá para colocar nada. Você tem que, através do Espírito Santo, interpretar essa palavra e viver por ela. E Deuteronômio 4 deixa muito claro que pra gente viver, ali no versículo 1, né, ó, pra gente realmente viver, entrar e possuir a terra que o Senhor preparou e planejou para nós, temos que abraçar essa palavra de Deus aqui, crer nela e viver por ela, para ela, que é o próprio Deus aqui. E o Verbo se fez carne, veio em forma humana, se sacrificou por amor a você e a mim, pagou um alto preço para nós nos relacionarmos com Ele, estarmos com Ele na eternidade. Se você não crê nisso, por favor, abra os seus olhos, abra a sua mente. O seu Deus te ama, se importa com você. E é o único Deus que tem um plano eterno para a sua vida e para a minha vida. Vamos continuar, tem mais coisas para a gente falar aqui, tá? Aqui em Deuteronômio 4, Moisés ele também cita a questão de idolatria. Isso aqui a gente viu várias e várias vezes, a questão de idolatrar coisas que realmente, assim, as pessoas não viram Deus lá no Monte Horebe, não viram Deus, mas sentiram a presença do seu Espírito. Olha só, versículo 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras vocês ouviram, mas além da voz vocês não viram semelhança nenhuma. Por isso que ele pede lá, vocês não vão fazer para mim escultura, vocês não vão fazer imagem, e ele continua ali, né? Olha só, por favor, não se corrompam. Olha só, não façam escultura, não façam semelhança de imagem, nem de homem, nem de mulher, nem de animal, nem de ave, nem de peixe, nem levante os seus olhos para ver o céu, as nuvens, o exército dos céus, o sol. Isso é só Deus que merece adoração e exaltação, é só o Espírito Santo de Deus que nos guia. Então, não adianta você crer nessa palavra aqui e você buscar signo, você buscar horóscopo, você buscar resposta em outro lugar. Não existe. Só o nosso Deus tem a resposta certa, o caminho certo, a palavra certa. Ele é o único que fala. Não existe outra obra da criação dele que possa falar por ele. Não. É Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. A Trindade que fala através da palavra aqui e nos mostra e nos revela o caminho que devemos seguir. É isso que você precisa colocar no seu coração. Para de buscar outros meios, outros intermediadores. Não existe isso, não existe. Jesus Cristo deixou muito claro isso. Somente através dele, nós chegaremos ao nosso Deus. Então, você não tem que clamar a nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de santo, nenhum tipo de imagem. Você não tem que buscar sol, lua, estrela, aço. Não! Deus, ele deixa claro em Deuteronômio 4, sou eu, pessoal, olha aqui sou eu. Eu que resgatei vocês, eu que amo vocês, eu que quero colocar vocês numa boa terra, eu me preocupo com vocês. Tudo é Deus falando com você aí. Olha, começa a me adorar, para de buscar outros meios. É isso que a gente precisa entender, pessoal. Deuteronômio 4 deixa muito claro isso. E aí e ele reforça no versículo 23 e tudo mais. E olha só, do 29, 30, 31, ele fala assim, ó: então buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deus não é um Deus distante, Deus é um Deus próximo, Ele que mostra para você o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Deus está dizendo aqui de uma maneira muito clara, olha só, quando vocês estiverem em angústia e essas coisas te alcançarem, olha só, virem-se para o seu Deus e Ele ouvirá a sua voz, porque é um Deus misericordioso, Ele não te desampara, nem te destrói, Ele não se esquece do concerto que jurou a seus pais, porque não há outro Deus desde a antiguidade que se relacionou com o homem dessa forma. Pessoal, não tem nem o que... tá vendo como é reto e direto? É Deus mostrando para nós essa importância de nos relacionarmos com Ele unicamente. Para de colocar outros intermediadores. É somente Ele. E aí a gente vai abrir, olha só, de uma maneira muito simples e muito claro, aqui na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 3, 4, 5. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção para todos, para servir de testemunho ao seu tempo.
Pessoal, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é quem se sacrificou no seu lugar, no meu lugar. Deus é o Criador dos céus e da terra e o Espírito Santo age na vida das pessoas que creem nele de todo o seu coração. Faz uma reflexão aí da sua vida espiritual, tá bom? Nos vemos no capítulo 5. Um grande abraço, Deus abençoe.